Boa noite, pessoal. Que felicidade estar aqui. Hoje estamos meu querido João, respeitando o distanciamento, mas felizes por estarmos juntos mais essa noite da Semana Espírita. Vamos lá então, João? Vamos lá. Vamos começar com uma prece. Senhor, não for essa beleza de doutrina, Com a certeza da reencarnação, não for essa verdade cristalina, a fé abalizada na razão, não for essa verdade feito luz, o que seria de mim, Senhor Jesus? talvez seria eu amargurado E revoltado com a minha condição, Eu tenho aqui no peito um coração, que sofre com as agruras do caminho. como é doído, Senhor. Ver o meu irmão cansado, trôpego e tão sozinho, Como é doído, Senhor, que mal me faz tanta dor e sofrimento que eu sei proliferar nos hospitais. as drogas circulando pelas veias Crianças maltrapilhas nos caminhos e homens revoltados nas cadeias. e a lares, Senhor, que ao invés da paz, Os pais não compreendem mais os filhos. os filhos não compreendem mais os pais. Como é doído, Senhor, mas eu entendo. E vejo isso até com otimismo. Como é possível? Eu andei lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali fala de amor, fraternidade. Compromisso, resgate, expiação, E lembra-nos da oportunidade que é dada a cada um. reencarnação. E como compreendo esse processo de dor, de sofrimento, de agonia, É próprio e elementar para o progresso. num franco burilar dia após dia. E aprendi, Senhor, no ensinamento, Que dependendo da força de vontade, eu posso minorar meu sofrimento. com a prática do bem, da caridade, Por isso te suplico que esta prece atinja os lares cheios de aflição, e chegue ao coração de quem padece, em forma de conforto e redenção. que cônscio da responsabilidade. Em cada sofrimento achemos luz. Dá-nos tua paz por caridade. Dá-nos tua paz, Senhor Jesus. E que paz, né? A paz que precisa estar dentro dos nossos lares Em todos os momentos. em todos os momentos. Na sala, a família está toda reunida assistindo ao programa de televisão. Um silêncio de morte nas pessoas, uma total atenção à formidável novela da televisão. Alguém tem sede, mas não ousa reclamar. Alguém tem fome? Primeiro a conclusão da formidável novela da televisão. Um menino de 3 ou 4 anos, aproximadamente, chega nervoso, pisando em Clemente o Sinteco lustroso. Começou a falar, porém não prosseguiu. Sua mãe o fez parar com psiu, enquanto o pai, aborrecido, reclamava do silêncio interrompido. E a irmã protestava indignada. Não se vê mais um programa sossegada. E para findar logo a questão, aumentou-se mais o volume da televisão. O menino, sem outra alternativa, ficou fitando as cores vivas das figuras, a perguntar-se como as criaturas, como os seus pais e seus irmãos, enfim, absorviam-se assim diante das figuras abstratas da TV. Por que, Papai do Céu? Por que? Se a ternura da gente não morreu, por que essa TV que não sorri é tão mais importante do que eu? Por que, Papai do Céu? Por que? Depois que essa TV aqui chegou, mamãe não nos falou mais de você, papai contos de fada não contou. Por que, Papai do Céu? Por quê? Olha, que o senhor me desculpe essa franqueza, mas diante da frieza aqui de casa, algo está errado, com certeza. E o capítulo chega ao seu final. E um comenta que queria reação, o outro diz que não gostou da conclusão, e um fala daqui, o outro fala, e acendem-se as lâmpadas da sala. E só então foi que viram no dedo do menino um corte pequenino de onde o sangue a pingar manchava o chão. Meu Deus! Grita a mãe desesperada e salta da poltrona apavorada, e o pai se junta e a irmã correndo, um punhado de remédios vem trazendo a socorrer a mãozinha acidentada. O menino, depois do curativo, de gaze, dedo gordo, os olhos vivos, num princípio de choro comentou: tem coisas que eu não compreendo. A dor do meu dedinho já passou, mas uma dor bem aqui ficou doendo. E nessa pegada, tudo poesia do nosso querido João. Obrigado. Vamos lá então? A vida de momentos complicados, de momentos de festa, e a gente precisa encarar todos os momentos com uma fé inquebrantável, com uma certeza de que Deus está conosco e tocamos em frente.
Passamos um momento de pandemia, daqui a pouco nós estaremos sorrindo, brincando, porque a vida é assim. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, e como a roda gigante do parque, a roda gigante da vida é igual. E a gente precisa, em todos os momentos, lá em cima ou lá embaixo, estar feliz, estar contente, confiante, tocando em frente. Porque a roda gigante do parque sobe e desce. Sobe e desce, sobe, desce, sobe, desce. E as pessoas passam bem junto das estrelas, depois passam sorrindo rente ao chão. E uma explosão de gargalhadas acontece durante o sobe e desce. Eu queria que essa gente compreendesse que a roda gigante da vida sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Até parece a do parque, até parece. Eu queria que essa gente compreendesse e caísse no samba, e secasse esse pranto, e deixasse a dor num pranto que o programa é de cantar. O nosso parque foi montado na avenida e quem souber viver a vida nem vai ver a dor passar. Eu queria que essa gente compreendesse que o cair não mete medo, que o subir não tem segredo, que o descer vai ser brinquedo para quem crer no levantar. A alegria, minha gente, essa dor passa cantando. Quem tem flores nos caminhos, quem tem sol dourando o peito, de certo não tem direito de viver se lamentando. E quem andou pelos bancos dessas escolas da vida, nem faz questão da subida, pois sabe que a vida traz. Tanto faz andar lá em cima ou lá embaixo, tanto faz. O importante na corrida é carregar na descida da subida a mesma paz. É o mestre, né, gente? É o mestre, é o cara. Braços, pernas, cabeça, coração. Eu sou João. E não me assusto com essa coisa de tristeza. No segundo eu viro a mesa. Posso até recomeçar? Não faço caso de viver contra a corrente. Tenho força suficiente. Tenho Deus para me ajudar. Eu vivo a vida muito além dos desenganos. Não coloca nos meus planos guerra, ódio, preconceito. A vida corre rapidinho, ligeireza. Perder tempo com tristeza não me traz nenhum proveito. É necessário ver o lado bom da vida e vivê-la colorida. Falta cor? A gente faz. Pois nesse trem da esperança eu sou foguista. Se é preciso ser artista, nesse ofício eu sou capaz. E boto lenha na fornalha e toca em frente. Deus ajuda quem trabalha. Ele bota fé na gente. De vez em quando a gente falha e o trem para de repente. Eu aí respiro fundo. Faço espada dos espinhos. Saio a cata pelo mundo. Junto os cacos no caminho. E em questão de alguns segundos, o trem sai devagarinho. Vai com certa displicência. Natural dificuldade. Mas, no entanto, a experiência faz gerar velocidade. Estação de paciência. Logo após, felicidade. Alegria é uma parada tão bonita de viver. Mas a vida é uma jornada. Se a tristeza acontecer, vou passar em disparada, quase não vou perceber. Passa o campo todo em trigo. Passa flor, passa canhão. Passa o campo do inimigo. É um perigo essa estação. Necessário faz seu abrigo pra morada do perdão. Passa o rio. Passa o monte. Passa o rio, passa o monte, passa a fonte, passa a dor. Passa o tempo, passa o monte. Maquinista, meu senhor. Se passares pela fonte, pare um pouco, por favor. Só não pare na amargura nem na dor desesperada. A viagem é uma doçura, vai de sonhos carregada. Gaste o tempo na ternura, que é a estação mais cobiçada. Se passares por carinho. Passe bem devagarinho. Pare um pouco, se puderes. Não faz de conta o sinal. Deu defeito. Ficou mal. A desculpa que quiseres. Na estação da liberdade. Maquinista, por favor, fique à vontade. Liberdade é uma conquista. Deu vontade de parar. Deu vontade de correr. Tenho tempo pra chegar. Tenho pressa de viver. Quero ter o que contar. Quando a vida anoitecer. Sou assim. E o trem avança. E carrega uma criança que não cansa de sonhar. Quando a vida é um desatino, recupero eu, menino que aprendeu a modificar. Mas a garra se faz viva. Braços, pernas, emoções. Lá vou eu, locomotiva. Rebocando os meus vagões. Se os vagões vão carregados das agruras que vivi, muitos vão superlotados das razões por que sorri. E o trem vai desenfreado. Sereré. Acelerado. Muito bom, meu querido. É muito boa essa poesia. Você gosta, Eu né? gosto dessa poesia. Mas é boa também aquela. Aquela qual? Aquela, Nó em Pingo d'Água. Não em Pingo d'Água eu não vou dizer não. Ah, não, tem que dizer, João. Não, rapaz. Ele tá inseguro, mas tem que dizer, essa poesia tem uma mensagem linda. Vou deixar você dizer, vamos lá. Vai lá. Olha, gente, essa poesia ainda não está pronta, não está decorada.
eu não ia falar, eu fui falar para o Marlon aqui antes, ele está insistindo. Então eu posso esquecer um pedaço, ainda mais com a minha idade. É complicado a beça decorar. Mas então eu vou dizer essa poesia a pedido do Marlon, porque essa poesia, a gente fica falando aí que amanhã eu vou ao centro, amanhã eu vou visitar o orfanato, amanhã eu vou visitar o hospital, e vai protelando, e vai protelando. De repente a morte chega, e não adianta querer chantagear a morte, porque o tempo já chegou e é meio complicado. Então o nome da poesia é Nó em Pingo d'Água, que ele tenta dar na morte, que diz assim: toque, 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 eu posso entrar? Por quê? Vim te buscar. Quem é? Eu sou a morte. Mas que falta de sorte, dona Morte. Eu não sabia que a senhora vinha assim, sem avisar, sem marcar hora. A senhora vai ter que me esperar um bom bocado. No momento ando tão atrapalhado. Logo agora que a senhora chega assim tão decidida, eu estava de saída para ir do orfanato. Concluí que é bem sensato praticar a caridade. Senta, por favor, fique à vontade. Deveria já ter feito há muito tempo, mas sempre uma desculpa, um contratempo, uma chuva miúda, chuva forte, e a senhora compreende, dona Morte. A gente vai deixando para depois, vai protelando, e o tempo vai passando, e um segredo aqui entre nós dois foi acomodação. Mas agora eu vou sair e vou cumprir minha missão. Como, nananina, não chegou a hora? Mas, senhora, a hora essa, por favor, compreensão. Eu acabo de fazer uma promessa, doar alimentação por durante 15 anos para o asilo da cidade. E, senhora, é um absurdo impedir a caridade. Ah, é o final da minha estrada? Mas existe algum caminho, uma trilha, uma picada, onde eu possa de mansinho ir fazendo a caminhada. Sempre há algum jeitinho, um negócio. De repente, quanto que a senhora quer para voltar bem mais para frente? 15 anos, 20 ou mais? Para a senhora tanto faz. Volta atrás nessa empreitada. Tem um plano bem astuto, ninguém vai saber de nada. É sigilo absoluto. Leva outro em meu lugar. Passa o número da conta onde eu vou depositar. É segredo nosso trato. Tenho mais de 1000 brinquedos que preciso reformar e levar para o orfanato. E demanda tanto tempo esse meu artesanato. São crianças tão carentes, dona Morte tão sofrida, gente tão amargurada, uma infância colorida para criança abandonada. Mas que isso, dona Morte? A senhora entendeu mal. Não se trata de suborno, malandragem, coisa e tal. Luto por meu interesse nesse tempo esse, quando estou de bem com a vida. A senhora, comovida, vai de certo me ajudar. Como assim? Não tem mais jeito? Não dá mais para esperar? Dona Morte, deixa eu cá no meu cantinho, tão insignificante. Me esquece, segue o caminho. Vai na frente, logo adiante tem outro pronto para ir. Faz uso da sensatez. Que mania de insistir que agora é a minha vez, que a minha hora chegou. Eu não vou e não vou. Me desculpe, dona Morte. Como quer que eu me comporte se grave a situação? Sei que um dia vou morrer. Deixa isso acontecer quando findar a emoção, quando eu ficar bem velhinho e o pulsar do coração ficar fraquinho. Por favor, agora não. Ah, chegou a minha hora? Quer dizer que eu vou me embora? O meu tempo já venceu? Se meu tempo já venceu, meio bronco, meio rude, apelei tudo que pude, mas não deu. Então tá, vou ali e volto já. Pois se o corpo fica velho e se dilui, o espírito não morre. Tchau, e fui. Muito bom, muito bom. E aí, vamos então encerrar? Vamos encerrar. Vamos lá? Primeiro eu quero agradecer, gente, a esse companheiro. Ah, é verdade, o espaço. Quer o espaço também? Mas é claro, tá na nossa programação. Então vai lá. Você não quer dizer uma antes, não? Não. Essa poesia está mais manjada do que sei lá o quê, porque todo lugar que eu vou eu digo espaço. Se bem que eu gosto de dizer essa poesia, espaço. Ontem pela manhã, eu fui à prefeitura tirar licença para o circo funcionar lá na cidade. E eu não sei se por maldade, se por descaso, se por desinteresse ou, quem sabe, ironia, um homem bem vestido, mas nu de coração, teve a ousadia e a descompaixão de dizer para esse pobre palhaço que na cidade não havia um só espaço para armar o meu circo. O meu circo criança. Eu, no entanto, não perdi a esperança. Falei-lhe do campo de futebol atrás da escola. Sim, a meninada de certo pararia a bola, a pelada querida, e daria lugar para armar o meu circo de lona colorida.
Mas o moço, de coração de aço, respondeu-me então que não podia e nem queria ceder-me aquele espaço. Tentei dialogar, mas vi que era impossível. O moço de gravata estava irredutível e só então percebi uma grande verdade. Havia espaço à beça, mas não boa vontade. Gente do eu. Dizer para um palhaço como eu, que já viveu, que já sorriu, que já sofreu, dizer para um pobre velho cansado que conhece as criaturas e quando as faces se mascaram sem pinturas, dizer para mim que não havia espaço, olha, eu nem sei quem de nós dois foi mais palhaço. Eu poderia ter lhe dito que espaço a gente arruma, eu poderia lhe gritar que nenhuma explicação daria-lhe a razão, que coisa alguma com sinceridade deixa-se a fazer quando tem-se a vontade. Eu quisera lhe gritar que no ventre também não há o espaço e o espaço aparece. Eu quisera lhe dizer que cresce o edifício e 20, e 30 e 40 andares erguem-se nos ares, projetam-se no espaço num pedaço pequeno e muito escasso. Eu poderia ter lhe dito ontem de manhã que também lá no Irã existe espaço e que existe algum palhaço querendo construir um circo de paz, mas um homem de palhaço diz para o palhaço, espaço não tem mais. Eu quisera lhe gritar que nesse espaço de tempo que vivi, eu já vi muita esperança vir andando por aí, murmurando cirandinha, e uma voz já feita a minha, mas com nada de palhaço, vir rasgando todo o espaço e gritar, cansada, rouca, para a esperança calar boca, tal e qual agora eu vejo ser frustrado o meu desejo, sem motivo, sem razão. Eu quisera lhe gritar que o coração onde cabe amor profundo tem espaço para o mundo e falta espaço para o não. Eu quisera lhe dizer que é preciso ter o amor desse palhaço, bem maior do que o meu circo, bem maior do que a saudade, bem maior do que os espaços da cidade, bem maior do que os jardins da prefeitura, bem maior do que a maldade tão vulgar que as criaturas carregam num espaço tão pequeno, veneno que deveria ser amor. Eu quisera lhe gritar, ó meu senhor, tem espaço de sobra na cidade, mas dize-me depressa uma verdade, falta espaço no peito para o amor. O espaço onde cabe uma granada é bastante também para uma flor. Eu quisera lhe gritar que do meu vulgar e humilde picadeiro, até com pouco espaço, já saíram artistas verdadeiros, cantores, trapezistas e palhaços, e uma centena de outros mais, cujos nomes ocupam grande espaço nas manchetes de todos os jornais. Eu quisera lhe gritar que o espaço que existe é muito espaço e foi feito para abrirmos nossos braços e cobrirmos de abraços nossa gente. Eu quisera gritar-lhes tão somente que o espaço de tempo que nos resta dá para fazermos uma festa e valsarmos sorrindo, dando a mão, e ocuparmos o espaço do salão entre rosas e risos. Eu preciso gritar-lhe que eu preciso de um espaço qualquer para fazer rir a quem não sabe o que é. Eu poderia ter lhe dito muita coisa, mas não disse, e saí correndo antes que ele visse uma lágrima rolar no rosto do palhaço. Ah, palhaço, palhaço, tua lágrima não caia, trapezista, não deixa ela rolar no rosto do artista, faz ela voltar. Ah, palhaço, palhaço, o espaço do teu rosto é reservado, palhaço, para o gosto de gargalhar. Sorria, meu palhaço, porque o fracasso desse espaço é um teste para ver se és de aço ou se és nada mais do que um palhaço. E ontem mesmo à noite eu fiz na praça o meu show e eu fiz todo de graça. Quando a gente quer, pode dar jeito. E entre a gurizada do jardim, foi motivo de festa para mim ao ver o filho do senhor prefeito. E o espaço da praça todo rindo. Se era lindo o espetáculo para eles, era para mim muito mais lindo. Gente, o tédio, o desengano, a dor com riso passa. É bom que saiba esse meu prefeito que tem um espaço para ele lá na praça e um espaço bem maior aqui no peito. Muito bom, muito bom. E pra gente fechar esse momento artístico que eu fiz, que eu fico muito feliz de ter dividido com o João, a gente vai falar a última, né? Vamos falar a última. Infelizmente. Queria ficar aqui no sarau a noite toda. Mas Vamos aí, lá. vamos ouvir daqui a pouco o nosso amigo
Vamos lá então? Todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca a Deus depressa, é a reserva desse mundo. Foi você que anda triste, cansado da vida. E que acha cumprida essa vida sem graça. Foi você que não passa da imagem sofrida. Tendo de sobra pra dar tanta raça. Foi você que soluça se o amor foi embora. E chora e se gasta no fundo da vida. Foi você que caminha na larga avenida. Alheio ao progresso do mundo gigante. Foi você que procura, talvez nesse instante, a mesa de um bar. ou a soda fatal. Oi, você que cansou de esperar. Desperta afinal que a festa de vir. Se há um motivo pra gente chorar, Há 1000 pra sorrir. segura a viola e segue meu canto. Foi feito na raça. É o canto que A fica. dor depois passa. E o importante é se dar pro que fica depois. Foi você que quisera ser 2 pra lutar. Tua força é de 2. Basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho. E na hora do vinho alguém vem pra ajudar. Foi você que se julga tão só nesse mundo. E um tédio profundo carrega no peito. Dá um jeito na vida. Procura no fundo Esse Deus feito raça. esse arrojo que é feito de amor e otimismo. Que é feito de empenho, de fé, de altruísmo. As armas mais fortes pro homem lutar. Aproveite esse canto. Que é bom pra sonhar. Faça um samba no panto, que é bom pra sonhar. Oi você. Oi, você. Vem comigo cantar e sorrir de uma vez. Oi, você. Oi você. Oi, vocês. Obrigado. Muito bem, queridos, que felicidade estar aqui mais um dia. Hoje sobrou para mim fazer aqui a abertura. Muito feliz a gente vendo aí os movimentos de pessoas vindo, cumprimentando a gente, vindo, participando da nossa live. Você que está nos comentários, não esquece de deixar a sua curtida no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de divulgar para os amigos. É importante que você convide, assim, se cada um que está assistindo convidar 5 amigos, ou 4, ou 3 amigos, já ajuda a divulgação da nossa doutrina. Então é muito importante que a gente faça para que a gente possa produzir mais e mais conteúdos e a gente possa aí apertar os nossos laços, né? A nossa Semana Espírita está linda, temas muito relevantes, temas muito atuais, então nós precisamos nos atentar para isso, né? Tem quem diga, preconceito não existe. Quando a gente escuta as histórias, é que a gente sabe que ele existe, está na nossa sociedade e que nós precisamos falar dele, né? Então, essas lembranças feitas, vamos à página da noite. Do livro Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, O Instante Divino. Não deixes passar despercebido o teu divino instante de ajudar. Surge várias vezes nos 60 minutos de cada hora, concitando-te ao enriquecimento de ti mesmo. Repara, vigilante, aqui é o amigo que espera por uma frase de consolo. Ali é alguém que te roga insignificante favor. Além é um companheiro exausto no terreno árido das provas, na expectativa de um gesto de solidariedade. Acolá é um coração dorido que te pede algumas páginas de esperança. Mais além, é um velhinho que sofre e a quem um simples sorriso teu pode reanimar. Agora, é um livro edificante que podes emprestar ao irmão de luta. Depois, é o auxílio eficiente com que será possível o socorro ao próximo necessitado. Não te faças desatento, não longe de tua mesa. Há quem suspire por um caldo reconfortante. E enquanto te cobres feliz, há quem padeça de frio e nudez em aflitiva expectação. As horas voam, não te detenhas. Num simples momento é possível fazer muito. Ao teu lado, a multidão das necessidades alheias espera por teu abraço, por tua palavra, por tua compreensão.
Vale-te, pois, do instante que foge e semeia bênçãos, para que o mundo se empobreça de miséria, e em se fazendo hoje mais rico de amor, possa fazer-te amanhã mais rico de luz. José de Castro. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Agradecer, meu Senhor, nosso Pai querido, Jesus, nosso irmão, por essa Semana Espírita mais que especial. Por esses corações, Senhor, que estão aqui, que estão conosco mesmo de longe, cada um no seu lar, no nosso querido 11º Seu. Muito obrigado, nos proteja, abençoe o nosso amigo que vai falar hoje, na nossa noite, que ele possa ter toda a inspiração, que ele possa falar aos nossos corações. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E aí, gente, nós estamos aqui, nós do 11º Seu, hoje eu vim aqui representando a comunicação do 11º Seu, e vim falar um pouco, rapidamente, né, sobre a nossa Semana Espírita, né? Nós já fizemos os sorteios pelo grupo do WhatsApp, nós estamos aqui, o canal, ele não tem só os vídeos da semana, ele tem outros conteúdos, toda semana nós preparamos um conteúdo diferente, estamos com novos projetos, né? Então, acabando a nossa live, dá uma geralzinha lá no canal, tenho conversando com você, tem outras palestras, outros projetos, então esteja junto com a gente aí, que a gente possa mais e mais apertar os nossos laços. E o 11º Seu nós procuramos, né, o Conselho, fazer o que é o nosso papel. Nós procuramos unificar. O Conselho de Unificação que não unifica, ele não está cumprindo o seu papel principal. Então, a gente procurou, mesmo dentro dessa pandemia, mesmo fazendo a transmissão de uma casa, e queremos agradecer também às diretoras Ana e Andréia por terem liberado a Casa de Cultura para que a transmissão pudesse acontecer, mesmo aqui na Casa de Cultura, nós quisemos trazer os amigos das outras casas para que todas as casas se sentissem representadas e que todas as casas pudessem, assim, dessa forma, ir, né? Oi? Seguindo as normas de higiene, a produção está lembrando aqui. Queremos agradecer também, vale a pena dizer, depois vocês vão lá, dar um alô na Acrux Fotografia, Filmagem, Produção. Olha, rapaziada, gente boa e assim envolvida com o movimento espírita. Então, hoje, na nossa noite, o nosso subtema, né, dentro do nosso tema central, que é acolher bem sem olhar a quem, nosso subtema é: a casa espírita acolhe e valoriza a vida? Quem vai falar hoje pra gente é o nosso querido Marcos Demário. Marcos, é com você. Muito bem. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que nós possamos estar todos unidos em vibrações de amor, e mais esta Semana Espírita, e que até o final possamos realizar reflexões úteis para o nosso trabalho no Centro Espírita, que é a célula, a unidade, enfim, é a organização que aqui na Terra representa o Espiritismo ou doutrina espírita. Meu abraço a todos que estão nos acompanhando, queridos companheiros do 11º Seu de Mesquita, pela sua organização, e que até o final nós possamos compreender um pouquinho mais do Espiritismo, do Centro Espírita e do papel que compete a nós espíritas na renovação da sociedade humana. Eu inicio lembrando que o Espiritismo, ao surgir a partir de 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, ele deixou muito claro que a sua finalidade é a transformação moral da humanidade. Humanidade a qual nós pertencemos e que se encontra ainda no estágio de provas e expiações aqui nesse nosso mundo chamado Terra, mas que a lei divina é do progresso e que, portanto,
nós vamos, sim, sair deste estágio, entrar pelo mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal, vamos para o mundo feliz, e assim nós vamos sequencialmente, com os nossos esforços, seguir em frente até a perfeição, que é representada para nós como modelo pelo nosso Mestre Jesus. Mas nós só podemos realizar a transformação moral da humanidade se transformarmos, se fizermos a transformação moral dos indivíduos. Porque a humanidade é o conjunto, é o coletivo formado pelos seres humanos, desencarnados e encarnados. Não podemos esquecer disso, porque para a espiritualidade, humanidade é a soma dos que estão encarnados com os que estão desencarnados e que fazem parte deste planeta. A grande questão é como fazer a minha transformação moral, como permitir que o outro realize a sua transformação moral, para que legitimamente, verdadeiramente, possamos representar o Espiritismo. E Kardec é muito claro ao dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em dominar as suas más tendências ou más inclinações, como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde num texto magistral e profundo ele fala sobre os bons espíritas. Pois bem, lutar consigo mesmo, realizar o autoconhecimento, na sequência, a autoeducação. É para isso que nós estamos aqui. E estamos aqui também para aprendermos a nos amar. Então, nós temos dois grandes projetos de vida. Fazer o nosso autoconhecimento com a autoeducação e aprendermos a amar. Porque o amor vibra em todo o universo, é a base da vida. E o amar uns aos outros é da lei divina. Mas como nos amarmos se estamos com muita dificuldade em fazer o nosso autoconhecimento, ou seja, nos reconhecermos enquanto espíritos imortais que vamos continuar vivendo após a morte, que é apenas do corpo físico, biológico. Como vamos conseguir chegar nesse patamar que nós necessitamos do amor ao próximo, se temos muita dificuldade ainda em realizar a autoeducação? Ou seja, o combate em mim aos vícios de toda ordem, sejam eles físicos ou morais. E a autoeducação é essencial. Enquanto não empreendermos autoconhecimento e autoeducação, nós teremos muita dificuldade para amar o nosso próximo. Daí, então, mantendo essa dificuldade e, portanto, continuando a cultivar os dois grandes vícios que mancham a existência humana, que são o egoísmo e o orgulho, nós estaremos ainda às voltas com as discriminações e os preconceitos, e isso, claro, entrando pelo movimento espírita e a sua célula básica, que é o centro espírita. Nós estamos aqui, um entendimento muito importante. Não podemos confundir o movimento espírita, que é feito pelos homens, pelos encarnados, que são imperfeitos e falíveis. Não podemos confundir o movimento espírita com o espiritismo, esta doutrina que, na verdade, nos foi dada pelos espíritos, e os espíritos superiores, que a coordenaram junto a Allan Kardec. Muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Ao se desiludirem com um dirigente espírita, um palestrante espírita, por exemplo, abandonam a doutrina. Isso é um equívoco, porque desilusões nós vamos ter sempre, porque estamos lidando entre nós, seres humanos, que somos imperfeitos. E às vezes nós endeusamos este e aquele para depois descobrir que ele não é um Deus, ele não é um espírito perfeito. Então precisamos tomar muito cuidado com isso.
Na minha longa jornada de vivência espírita, já vi muito isso acontecer, de pessoas que abandonaram, não apenas o centro espírita, mas abandonaram, descartaram a doutrina, porque viram coisas, participaram de coisas com as quais não concordaram lá no centro espírita. Ora, mas discordar, ter ideia diferente, isso é natural, mas precisamos saber ficar na discussão das ideias, não das pessoas. Mas ao misturarmos uma coisa com a outra, nos dizemos iludidos com a doutrina e a abandonamos. Isso mostra também a falta de conhecimento doutrinário. O espiritismo é muito sério para se aprender brincando ou só sentando ali na plateia para ouvir uma palestra. O espiritismo requer estudo aprofundado, requer meditação, troca de ideias o tempo todo, durante toda a nossa existência terrena. Assim, nós vamos nos compenetrando que temos 4 grandes princípios básicos que projetam o edifício doutrinário do Espiritismo. Deus, como Pai, Criador, soberanamente justo e bom. A imortalidade da alma. Então, nós renascemos e vamos continuar vivos, porque a imortalidade da alma nos lança também a vida futura. A comunicabilidade entre os 2 planos de vida, o físico, onde atualmente nos encontramos, e o espiritual. E a lei de evolução, que acontece através da reencarnação, que ainda é uma necessidade para todos nós que estamos aqui no planeta Terra. Esses são os 4 grandes princípios básicos. Deles derivam os demais, como livre-arbítrio, lei de causa e efeito, e assim por diante. É preciso estudar, e sempre com Allan Kardec. Não é para começar com Allan Kardec e depois abandoná-lo para ficar lendo outras coisas. Claro que toda a literatura espírita é importante, mas nós precisamos estar com Kardec o tempo todo, porque ele foi o bom senso encarnado. E é com ele e com os espíritos superiores que trabalharam com ele que verdadeiramente aprendemos o espiritismo para melhor praticá-lo no centro espírita. Herculano Pires, este grande pensador espírita, ainda não tão bem conhecido como deveria, ele que nos legou mais de 80 livros, programas de rádio, centenas de palestras, milhares de artigos escritos na imprensa espírita. Herculano Pires já nos chamava a atenção, ele que desencarnou em 1979, que quando começamos a estudar o espiritismo, nós começamos a compreender com Kardec que estamos falando de uma doutrina, ao mesmo tempo, científica, filosófica e religiosa. E que, portanto, o centro espírita difere radicalmente de qualquer templo religioso, de qualquer igreja. Aliás, é errôneo nós considerarmos o centro espírita como a igreja espírita, o templo do espiritismo. O centro espírita é, na verdade, um organismo vivo. E aqui nós estamos utilizando o nosso grande Paulo de Tarso, quando, ao falar aos primeiros cristãos, ele conclamava a todos que as igrejas nascentes, os locais de reunião dos cristãos, deveriam ser organismos vivos, de solidariedade, de fraternidade, de vivência legítima dos ensinos do Evangelho. Evangelho, com seus ensinos morais, que também é base do edifício doutrinário do Espiritismo, porque nós espíritas somos cristãos. Historicamente,
aqui no Brasil, o espiritismo adentrou a nossa nação ainda durante o segundo reinado, o segundo império brasileiro, com Dom Pedro II. Os livros chegaram da França, em francês, e embora tivéssemos naquela época uma forte ligação com a cultura francesa, essa ligação era, na verdade, realizada pela elite nacional, não pelo povo. Assim, naturalmente, o espiritismo adentrou ao Brasil pelas camadas sociais mais abastadas, mais intelectualizadas, até que os livros começassem a receber a sua tradução para o português e começassem, então, os livros a serem publicados aqui no Brasil para atingir outras camadas populacionais, e que, de fato, assim foi acontecendo. De imediato, o movimento espírita brasileiro abraçou duas causas: mediunidade e assistência social. A mediunidade, porque nós, brasileiros, temos uma ligação muito forte com o espiritualismo, com esse psiquismo, né, que mais aberto, e a assistência social, porque, infelizmente, ainda somos caracterizados por grandes bolsões de pobreza e miséria. Pouco a pouco, os espíritas brasileiros foram compreendendo a necessidade de estudar o espiritismo e também de trabalhar a educação de crianças e jovens. Tudo isso é um tanto quanto recente, e nós podemos dizer que iniciou basicamente a partir da década de 1970. Inclusive a questão de termos atendimento fraterno no centro espírita e outras atividades, até transformarmos a assistência social em serviço social de promoção do ser humano, que é o atual entendimento. Por falta de estudo, muitos centros espíritas começaram a se organizar no entorno de um médium, por exemplo, ou de alguém com um pouco mais de conhecimento. E nós assistimos durante algumas décadas aqui no Brasil o centro espírita à moda do seu presidente, à moda daquele seu grupinho, ou obedecendo quase que cegamente às instruções do chamado guia espiritual do centro espírita. Nós compreendemos que tudo isso é apenas uma fase histórica, sociológica do movimento espírita no Brasil. O crescimento foi lento, mas ele foi seguro, até chegarmos aos dias de hoje. E nesses dias que vieram se desenvolvendo, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, porque aí nós começamos a conhecer um avanço tecnológico muito grande, acompanhado de filosofias libertárias, que foram do 8 ao 80, como, por exemplo, o existencialismo materialista, o marxismo materialista, e tudo isso nos levou a novas formações sociais, novas formações da família, uma ampla discussão dos valores individuais e coletivos que regem o homem e a sociedade humana. Como dizia Culano Pires, nós estamos inseridos num caldeirão cultural imenso, efervescente, e que hoje, com as mídias instantâneas, graças à internet, nós estamos praticamente em tempo real, tudo discutindo. E estamos vivendo hoje uma verdadeira crise de valores, uma crise moral que também adentrou ao movimento espírita, que vem questionando velhos modelos e estudando novos modelos para o centro espírita, para ser esse organismo vivo. E aí nós nos deparamos com esse problema do preconceito, da discriminação, do discurso da fraternidade e da solidariedade, mas de problemas na prática. Recordo aqui, certa vez,
em que foi convidado a fazer a palestra em reunião pública de um centro espírita, e a palestra iria abordar alguns aspectos da sexualidade na visão espírita. Ao chegar e estar conversando com o dirigente da reunião, o dirigente, então, me disse: Marcos, não sei exatamente qual vai ser a sua abordagem dentro do assunto, mas nós temos visto aqui dentro do centro, sabe, algumas situações um pouco difíceis nessa área da sexualidade. Então, se você puder falar assim dessas situações mais difíceis, eu muito agradeceria. Olhei para ele e perguntei: você está se referindo a que situações mais difíceis? E ele, então, continuando a conversa, tentou esclarecer. Não, sabe, é que, por exemplo, aqui nesta reunião pública, eu tenho observado a existência, assim, de uns 2, 3 casais, sabe? E aí eles sentam juntos, se dão as mãos, sabe? E isso, assim, tem constrangido muitas pessoas. Então, se você puder falar sobre isso... Então, eu olhei para o dirigente: bom, já entendi. Você quer que eu faça alguma abordagem sobre a questão da homossexualidade? É isso? Ah, sim, é isso. Mas olha só, nós compreendemos com o estudo do Espiritismo que esta doutrina maravilhosa nada proíbe, nada condena, e que nós espíritas não devemos julgar a ninguém. Eu posso fazer uma abordagem de forma informativa, educacional, porque a questão não está, vamos dizer aqui, nas escolhas que se faça no campo sexual, mas sim o que se faz com a sexualidade. Isso que é o mais importante que nós discutimos, e que não tem a ver apenas com casais no campo da homossexualidade. Tem a ver também com casais chamados héteros, e que nem sempre têm um bom comportamento. Ou seja, a questão é na conduta. Aí nós podemos fazer alguma abordagem. Agora, quanto a ter casais aqui gays, qual é o problema? Eles se comportam bem? Estão estudando a doutrina espírita? Não promovem nenhum tipo de escândalo? São solidários? São fraternos? Colaboram nas atividades da casa? E o dirigente só foi responder: ah, sim, sim, sim. Então, não vejo problema algum. Isso me faz recordar também uma outra história, também verídica, não acontecida comigo, em que o palestrante já estava iniciando a palestra quando ele viu entrar pelo salão algumas mulheres que ele logo identificou como sendo prostitutas, as chamadas mulheres da vida. E ele ficou fazendo a palestra, mas muito incomodado com aquela situação. E viu que ninguém fez nada, ninguém chegou até elas, nada, nada. Depois que ele terminou a palestra, foi feita a prece final, foi para o serviço do passe, ele aproveitou o dirigente da casa, o presidente, e disse a ele, não perguntou não, falou mesmo mais veemente com ele: e o irmão, onde já se viu isso? Como é que você permite que aquelas mulheres entrem no centro espírita num dia de reunião pública, vestidas daquele jeito? Aí o presidente olhou para ele e falou: ah, sim, sim, você está se referindo a aquelas nossas irmãs que são aqui da zona, aqui do Meretrício. Pois é, então. Não, mas você sabe que elas nos procuraram aqui um dia para contar os dramas que vivem, mas principalmente o que nós poderíamos fazer com as mais jovens que estavam se entregando a essa vida e que estavam enfrentando o problema da gravidez indesejada e o aborto. E elas queriam fazer esclarecimentos, não apenas sobre o sexo seguro, mas também, né, delas não abortarem, porque é uma bênção ter um filho. Então, nós começamos a acolhê-las, para orientá-las, e elas começaram a frequentar normalmente aqui. E muitas delas, inclusive, colaboram aqui dentro.
Afinal de contas, esse não é o nosso papel aqui. Nós estamos aqui para nos amar, nós estamos aqui para superar os preconceitos, para nos ajudar, e é o que nós estamos fazendo aqui no centro. Esse palestrante conta que ele quis se enfiar debaixo da mesa, porque depois de uma palestra linda que ele tinha feito, ele estava lá com seus preconceitos, com as suas condenações aos dirigentes do Centro Espírita, quando ele reconheceu que, na verdade, quem estava equivocado ali era ele. E vamos lembrar que o nosso Chico Xavier, aliás, o filme sobre a vida do Chico Xavier retratou a cena, quando ele é levado pelo pai ao prostíbulo para ter a sua iniciação sexual, e que depois ele encontra lá o Chico fazendo oração lá com as moças e as orientando dentro do campo moral. Então, nós vamos entender que não podemos fazer discriminações. Herculano Pires tem uma frase maravilhosa no seu livro O Centro Espírita, quando ele diz, abrindo aspas, não basta semear ideias fraternistas entre os homens. É necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. Não vale a pena contar histórias para ilustrar o tema, que é uma pergunta, ou seja, Casa Espírita acolhe e valoriza a vida? Em viagem de divulgação doutrinária, falando em várias cidades, deparei em uma em que, antes da palestra, os dirigentes me perguntaram se seria possível que, após a palestra, eles fizessem uma reunião íntima comigo, porque tinham algumas questões, algumas dúvidas e gostariam de me ouvir. Eu aqueci, disse que sim, não haveria nenhum problema. Então, após a palestra e a saída do público, nos reunimos. E, na verdade, a questão era uma só. E contaram a história. Havia uma senhora relativamente conhecida na cidade e estava passando por um processo obsessivo muito forte e que tinha sido atendida lá por eles no Centro Espírita. Participou de tratamento e ela teve toda uma melhora. Mas depois que melhorou, ela não se fixou, não se manteve e desapareceu. Voltou meses depois, com a obsessão agravada. E passou, então, a entrar no Centro Espírita só no dia de reunião pública. Sentava lá atrás e, quando a reunião pública iniciava, e principalmente quando o palestrante iniciava a palestra, ela começava a perturbar o ambiente, com gritos, barulhos e assim por diante. É que eles já tinham tentado de tudo, mas ela se recusava terminantemente a qualquer tratamento, a ser levada lá para a desobsessão, não recebia o passe. Então, ela estava gerando uma perturbação muito grande no Centro Espírita. Então, me disseram assim, nós estamos cogitando aqui sobre o que fazer. Então, já levantamos algumas hipóteses. Há pessoas aqui dentro do centro que acham que nós devemos comunicar aqui a delegacia de polícia da cidade para que a delegacia coloque uma patrulha aqui junto do Centro Espírita e que, quando ela aparecer na rua, que ela seja impedida, né, de se aproximar do centro. Mas já há os aqui dentro da casa que acham que nós devemos pegar, assim, os 3 ou 4 companheiros aqui mais fortes para ficarem na porta de entrada do centro e para que, quando ela chegar, eles a impedirem de entrar. E aí nós estamos em dúvida, porque não conseguimos chegar aqui a uma conclusão do que seria melhor fazer. Aí nós queremos ouvir a sua opinião. Você tem mais estudo, você tem mais experiência, mais conhecimento, enfim. Olhei para todos os dirigentes e disse assim, bem, na minha opinião, eu acho que vocês devem fechar o Centro Espírita e acabar com tudo. E aí eles ficaram espantados. Como assim? Fechar o Centro Espírita? Sim, porque nós somos representantes de Jesus aqui na Terra. O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. O Evangelho veio para os doentes, não para os sãos. Ora, essa nossa irmã, uma doente da alma, que precisa da nossa solidariedade, da nossa fraternidade, das nossas orações, das nossas orientações.
Mas se ela vai ser impedida de entrar no centro espírita, que deveria representar o evangelho, que deveria representar a caridade, melhor fechar o centro espírita. Não, mas isso nós não podemos fazer. Mas o que nós vamos fazer com ela? Ora, vocês não confiam na equipe espiritual da casa? Vocês não sabem do poder da oração? Continuem a recebê-la fraternalmente e fiquem o tempo todo orando por ela. E quando ela não estiver aqui, lembrem dela. Agilizem na reunião de desobsessão o atendimento aos espíritos que a estão perturbando. Esse é o nosso trabalho. Confiem em Deus, confiem na espiritualidade maior e trabalhem. Bom, o Centro Espírita não fechou as portas, eles não colocaram os seguranças e também não chamaram a polícia. Voltei para aquela cidade depois de um ano. E estando lá, lembrei desse caso e perguntei a eles, e aí, aquela nossa irmã que vocês me contaram a situação, como ficou? Ela compareceu aqui mais algumas vezes e nós continuamos a atendê-la normalmente, a bem recebê-la, sempre orando por ela. E passou uma semana, ela começou a rarear as aparições e não a vimos mais. Ela não compareceu mais aqui ao Centro Espírita e a vida continuou. Então, graças a Deus. Mas vocês perceberam o que vocês iam fazer, não é verdade? Não, sim, depois daquela nossa conversa, e nós conversamos muito aqui dentro, refletimos muito, porque falar de fraternidade, de caridade é uma coisa, mas praticar é outra. E nós percebemos o quanto nós estávamos aqui só na teoria, mas agora isso não mais vai acontecer. Nós entendemos que esses casos podem ocorrer, entre tantos outros, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Carregamos de existências passadas muitas imperfeições morais. E temos as nossas virtudes atualmente um tanto quanto abafadas, porque estamos neste corpo material, que nos impede ainda de muitas coisas. Mas Deus, na sua bondade, nos entregou nessa encarnação o Espiritismo. E hoje nós entendemos que precisamos nos aplicar na transformação moral. A minha, daqueles que vivem comigo, da humanidade, de uma forma geral. Só realizando isso é que nós vamos conseguir efetivamente suplantar preconceitos, suplantar discriminações, suplantar falsos entendimentos sobre o centro espírita e sobre o espiritismo. Já fizeram muitas vezes essa pergunta. O centro espírita é hospital ou é escola? Na verdade, o centro espírita é escola de alma. É local não apenas de refrigério, não apenas de atendimento de necessidades materiais, acima de tudo, é o local onde corações devem se unir no bem comum, na procura da sua evolução e da sua felicidade, para progresso de ordem moral. É de arrepiar. Quando nós vemos centros espíritas tomados por macas, camas, realizando tratamento espiritual, e seus dirigentes se ufanando de que 4, 5, 6, 10 mil pessoas circulam naquela casa por semana. Sim, é verdade. Tudo lotado, mas procurando apenas tratamento para os seus corpos orgânicos. E a maioria não fica na casa espírita para estudar o espiritismo e para realizar a sua transformação moral. Estão utilizando o centro espírita para não ir no médico. Mas Kardec é muito claro, o espiritismo não existe para substituir a medicina. Os médiuns não existem para substituir os médicos. E nós estamos fazendo confusão. Nós estamos aqui também para realizar a caridade,
Mas a caridade deve mesclar a caridade moral com a caridade material. Porque uma coisa é receber as famílias uma vez por semana ou quinzenalmente para entregar-lhes a bolsa de mantimentos e falar um pouco do Evangelho, e outra coisa é visitá-las nas comunidades, é realmente auxiliá-los nas suas necessidades, é preparar oficinas em que os adultos e mesmo os jovens possam ter aprendizados para que possam conseguir um emprego e melhorar de vida. Porque é fácil dar o peixe, mas nós precisamos ensinar a pescar. Nada pior, como conta o nosso Divaldo Franco, do que você chegar no centro espírita e o presidente da casa pega uma criança no colo e diz assim: esta criança é o nosso orgulho. Ela é filha da fulana, que é assistida aqui da casa. Que é filha da fulana, que também é assistida da casa. Que é filha da fulana, que também foi assistida da casa e que é filha da outra fulana, quando tudo começou. E até hoje nós estamos assistindo essa família. Olha que beleza! Esta é a verdadeira caridade. Não é, isso é um equívoco. Então, o Centro Espírita está sustentando a mesma família por 4, 5 gerações, e até hoje a família não saiu do seu quadro de pobreza e necessita receber bolsa de mantimentos, roupas, agasalhos, medicação. Alguma coisa está errada, porque nós temos que promover o ser humano, tirá-lo do quadro da pobreza e da miséria física e principalmente moral. Então, que adianta nós termos esse público imenso na casa espírita? Que adianta atendermos 2.000 pessoas na área assistencial? E quando vamos ver o número de participantes nos grupos de estudo do Espiritismo, mal contamos além de 100. Isso quando chegamos a esse número. Ora, nós estamos, então, mal entendendo o Espiritismo e, portanto, não estamos fazendo do Centro Espírita a célula verdadeira que representa a doutrina. Certa vez, comparecendo ao Centro Espírita para sua festa de aniversário, era o palestrante convidado, eles montaram um painel de fotos antigas do Centro Espírita, tudo que eles conseguiram resgatar. E que havia uma foto da porta de entrada do salão, uma foto que pegava o salão como um todo. Fiquei admirando aquela foto e aí fui para o salão. E quando eu entrei no salão, alguma coisa me disse: eu já estive aqui, eu já vi esse salão, mas não, é a primeira vez que eu estou comparecendo a este Centro Espírita. Mas onde foi que eu já vi isso? E aí lembrei do painel e voltei. Sim, lá no retrato. A foto era daquele salão do Centro Espírita, mas a foto tinha praticamente 50 anos. Eu olhei mais detalhadamente e voltei para a porta do salão. E descobri que o piso era o mesmo. As cadeiras eram as mesmas. A mesa, a mesma, com as mesmas cadeiras, no mesmo lugar. Havia uma estante, que era a mesma, já há 50 anos. A cor das paredes, a mesma. Enfim, em 50 anos, nada havia mudado no salão. E depois o dirigente, ao iniciar a comemoração, disse orgulhosamente que aquela reunião pública, naquele dia e naquele horário, havia sido a primeira reunião pública do Centro Espírita, quando da sua inauguração, ali, pelo seu primeiro líder, e que, portanto, era uma reunião para eles, muito especial, dentro daquela comemoração, por ter sido a primeira e única nos 50 anos. Eles não realizavam mais nenhuma reunião pública no Centro Espírita, só aquela, em homenagem ao fundador da casa. E aí, então, nós vemos o Centro Espírita parado no tempo, 50 anos, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com as mesmas coisas. E aí vem a famosa queixa. Marta, sabe qual é o nosso maior problema aqui na casa?
falta de trabalhadores, de colaboradores. Mas é claro, as novas gerações estão séculos à frente. Um centro espírita que não conhece as modernas tecnologias, um centro espírita que não muda a sua linguagem, que não muda os seus serviços, como que essa juventude vai se ligar a ela? E dependendo da juventude, porque há dirigentes espíritas que não se conformam, que o jovem use um piercing. Não que nós sejamos totalmente a favor disso, porque nós temos problemas, inclusive de saúde física, em relação a isso. Mas a questão não é essa. A questão é saber se esse jovem está no bem, e se nós vamos poder encaminhá-lo no campo do bem. Até hoje eu agradeço os dirigentes espíritas que, na minha época, porque eu adentrei o movimento espírita ainda adolescente, me receberam, abriram as portas e permitiram que eu estudasse e trabalhasse como estou até hoje. Se eles fossem preconceituosos, discriminatórios, com certeza eu teria tido muitos problemas que não tive. Só tenho que agradecer aos dirigentes que peguei pela frente no movimento espírita. Primeiramente em São Paulo e, na sequência, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito cuidado com os achismos, com as próprias ideias, porque nem sempre elas representam, e quase sempre não representam, o Espiritismo. No Espiritismo não há lugar para preconceito, para discriminação de qualquer ordem. Nós estamos aqui para suplantar isso através do amor ao próximo. Foi uma beleza assistir, por exemplo, hoje, a apresentação artística do nosso João Pedro e o Marlon. Foi uma beleza, uma delícia. E um companheiro, já de longos anos de vida, com um jovem, com um potencial assim, maravilhoso. E nós temos que dar esse apoio. E não importa como a pessoa esteja vestida, se maltrapilha ou não, se comum ou está muito bem vestida, não se importa se chegou de ônibus, a pé, se carro que está lá estacionado na rua. Essas coisas são de ordem material, nada tem a ver com o espiritismo e não podem adentrar ao centro espírita, onde nós estamos para atender toda e qualquer pessoa e nos dedicarmos de coração a ela. Não podemos ter discriminação de ordem racial, política, cultural, sexual, nada, absolutamente nada. Mas temos? Sim, temos. Qual é o nosso trabalho? É o de esclarecer para crescer, para conseguirmos suplantar essas coisas que são nossas, ou seja, as nossas imperfeições, maculando o Espiritismo. Porque enquanto doutrina vinda dos espíritos superiores, nós não temos reparo nenhum a fazer do Espiritismo. Mas temos, sim, muitas coisas ainda a acertar, a melhorar cada vez mais no movimento espírita que congrega a união dos centros espíritas. E como é maravilhoso termos um movimento de unificação, representado aqui no estado do Rio de Janeiro pelo Conselho Espírita do estado do Rio de Janeiro, o CERJ, porque unificação significa, na verdade, união de esforços, troca de experiências. E é assim que os centros espíritas vão crescendo, vão se fortalecendo. E lembrando que o movimento espírita só existe com a união dos dirigentes dos centros espíritas, com a união dos espíritas, visando o melhor para o movimento espírita, a mais ampla divulgação do espiritismo e, claro, nossa ação consciente na transformação moral da sociedade. Vou contar mais um caso para ilustrar bem esta questão do preconceito.
porque nenhum de nós está isento. Mais uma vez, em jornada de palestras, pelo interior do estado de São Paulo, estava eu ali no Centro Espírita, fazendo a palestra, aí encerrou, estava atendendo o público, conversando com as pessoas, e o presidente da casa, pessoa boníssima, que havia me recepcionado, e onde eu iria ficar hospedado na casa dele, estava ali ao lado, atendendo um rapaz, mais ou menos de meia idade, vestido de forma assim, muito simplória, chapéu de vaqueiro na cabeça, parecia um peão de fazenda. Eu dei uma olhada e fiquei atendendo as pessoas e intimamente considerei, ele deve estar atendendo alguma pessoa ligada aqui ao serviço assistencial, que deve estar precisando de alguma ajuda. E ele ficou lá conversando, até que finalmente a pessoa se despediu, foi embora. Depois ele chegou mais perto, né? E aí começamos a conversar. E ele disse, olha, Marcos, me desculpe que eu não pude ficar aqui do seu lado enquanto você atendia aqui o público, mas é que, não sei se você viu que eu estava conversando lá com aquela pessoa. Eu falei, não, eu vi sim. Eu disse, não se preocupe, você tem que fazer o atendimento. E ele é o fulano de tal. Na verdade, ele é o homem mais rico aqui da região. Ele herdou fazenda, um monte de coisas assim, do pai dele, né? Mas ele tem um jeito muito simples, porque os pais eram hippies. E ele foi, assim, né, criado de forma, assim, bem simples, livre. E, não sei se você reparou, né? Mas você olha para ele e pensa que ele é o peão da fazenda, né? Mas, na verdade, ele é o dono. Eu falei, é mesmo? Ele é o dono, E ele estava conversando comigo, porque todo mês ele vem aqui, e ele sempre me pergunta o que nós estamos precisando para a área assistencial, se está precisando completar alguma coisa para as bolsas de mantimento, se tem alguma família que está precisando de algo mais. Aí eu passo para ele as nossas necessidades, e aí ele providencia. Então, amanhã, por exemplo, ele vai encostar aí a caminhonete, o caminhão aí da fazenda, e ele vai descarregar o que nós estamos precisando de arroz, de feijão, essas coisas para completar as bolsas de mantimento do mês. Ele sempre faz isso, é uma pessoa muito boa e muito simples. Que beleza e tal. E aí eu me remoí por dentro. Marcos. E você pensando que era uma pessoa assistida pelo centro, uma pessoa necessitada. Não é o homem mais rico da região, mas só que se veste de forma simples. Então o preconceito está conosco também, por questões de ordem social, de educação que tivemos, atavismos que estamos trazendo do nosso passado e que, às vezes, conscientemente, e outras vezes mais conscientemente, nós levamos para dentro do centro espírita e falamos coisas e temos atitudes que falamos e fazemos em nome do espiritismo, mas que, na verdade, não representam a doutrina, até se chocam com ela. Então, entendamos que precisamos fazer do centro espírita esse organismo vivo de recepção, de atendimento, de calor humano. Centro espírita, que, acima de tudo, valoriza a vida, recebendo seus dirigentes, colaboradores, de braços abertos, de coração aberto, a todo e qualquer que entre por aquela porta da entrada, sem julgamentos nenhum. E Jesus, nosso mestre amado, que nos trouxe o Evangelho, que nos trouxe ensinos morais maravilhosos, é o nosso exemplo. Enquanto os discípulos, enquanto os fariseus doutores da lei discutiam entre si como podia Jesus receber uma mulher adúltera, ele simplesmente recebia e já estava lidando com ela, já estava orientando. Como que ele podia ficar rodeado de maltrapilhos, leprosos, fazendo curas? Ele estava lá trabalhando. Chamou 12 para estarem com ele.
e 12 pessoas completamente diferentes entre si. E nunca os condenou, nem em particular, mas reconhecia que todos eles eram falíveis, mas que cresceriam e que representariam o Evangelho na sua continuidade na face da terra. Também não se esquivou de sentar com os próprios fariseus, de estar à mesa com eles, para escândalo dos discípulos. Porque ele estava aqui para mostrar a nós o amai-vos uns aos outros. O fazer ao próximo somente aquilo que queremos que o próximo nos faça. Nós deixamos aqui um apelo a todos os espíritas, aqueles que querem conhecer o Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina de libertação. O Espiritismo é doutrina de fraternidade, de solidariedade. O Espiritismo é doutrina de amor ao próximo. Somente seremos legítimos representantes do Espiritismo. E, por sua vez, o Espiritismo somente será legítimo representante do Espiritismo quando soubermos acolher a todos, sem olhar a quem. Quando conseguirmos sair de nós mesmos para ampararmos os outros, para ouvirmos os outros, para caminharmos com os outros. E aí sim, nós seremos considerados servos do Senhor, servos do Cristo, porque é para isso que nós estamos aqui, onde vamos então vencer a nós mesmos. E como dizia Leon Denis, permitirmos o prosseguimento do Espiritismo transformando moralmente a humanidade, apesar de nós. Mas tomemos cuidado, porque se continuarmos a mesclar o que achamos, se continuarmos a mesclar os nossos preconceitos com a prática espírita, nós podemos retardar a marcha do espiritismo e, portanto, a marcha do progresso moral da humanidade. Para encerrarmos, como uma última reflexão, e ainda seguindo os passos do nosso José Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, lembremos aqui que o verdadeiro espírita é aquele que procura viver o espiritismo de todas as maneiras possíveis, em todas as circunstâncias. Como ocorreu com um querido companheiro nosso, já desencarnado, aliás, dois companheiros, já que a história envolveu dois, uma história muito singela, mas muito significativa. E os dois companheiros saíram de carro para visitar algumas lojas de material de construção, para conseguir doações para a obra de irribento lá do Centro Espírita. E quando eles estavam retornando, um taxista deu uma fechada ali no carro. E o nosso companheiro motorista acelerou, deu também uma fechada no taxista e o obrigou a parar. Saiu do carro esbravejando, brigando lá com o nosso taxista. Um bate-boca no meio da rua. Bem, o outro companheiro, que era presidente da casa, saiu do carro e calmamente ficou ali encostado, assistindo o bate-boca. Até que esse nosso companheiro se virou a ele e disse assim: "E aí, seu fulano? Ah, eu não estou certo?" Então ele respondeu com a maior calma: "Sabe, fulano, a única coisa que eu sei é que nós somos espíritas e como espíritas somos cristãos. E que um cristão não briga com um irmão seu." E aí nosso companheiro disse que naquela hora ele ficou vermelho, verde, azul, amarelo, olhou para o taxista. Tá, tudo bem então, sem problema, pode ir embora, tá? Foi pouca coisa, nada demais, nem bateu o carro. Bom, se conciliaram e foram embora. E aí os dois estacionaram o carro e entraram no Centro Espírita e disse assim: "Olha, que eu não tive coragem de falar
mais nada, porque a lição foi muito profunda. Eu sou espírita, eu sou cristão. Eu estava querendo lá matar o coitado do taxista, só porque ele tinha me dado uma fechada lá na rua. Coitado, talvez não tenha nem percebido o que fez. Que belo cristão, que belo espírita eu sou. Mas esse é o nosso trabalho, né? Recebemos as lições, reconhecemos os erros e vamos procurar, então, não cometer os mais, para abafar os nossos vícios e desenvolver as nossas virtudes, para que o centro espírita, legitimamente, então, possa representar o espiritismo. Respondendo, então, a nossa pergunta, a casa espírita acolhe e valoriza a vida sem nenhuma dúvida que deve fazer, se esforça por fazer e cada vez mais o fará na medida em que formos interiorizando em nós o Espiritismo. Era isso que nós tínhamos a trazer a todos vocês, agradecendo por esta oportunidade, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, aos queridos dirigentes do 11º Conselho Espírita de Unificação de Mesquita, e que todos nós possamos prosseguir firmes, fortes, com a nossa fé, sabedores que não somos abandonados e que tudo que está acontecendo hoje na humanidade haverá de passar no devido tempo e que Deus, nosso Pai, espera que façamos a nossa parte, nós que conhecemos a imortalidade da alma, a reencarnação e estamos aqui para reviver os ensinos do Evangelho. Paz em todos os corações. Muito bem. Obrigado, nosso querido Marcos Demário, pela mensagem. Que mensagem acolhedora, né, gente? A Casa Espírita acolhe e valoriza a vida. Sem nenhuma dúvida, este é o seu objetivo. Espíritas, amai-vos. Em segundo, instruí-vos. Então, que bacana, né? Vamos então aqui a falar um pouco sobre a programação de amanhã. Amanhã nós vamos ter, né, como última palestra, nossa Semana Espírita está chegando ao fim, gente, é isso mesmo. Nós vamos ter os nossos amigos João Nogueira falando sobre os novos desafios no acolhimento pós-pandemia. Então, nós falamos de todos os problemas durante a semana, né, identificamos, os nossos amigos palestrantes deram ferramentas, né, e agora, como fica esse acolhimento? Como nós vamos tratar esse acolhimento pós-pandemia? É o tema da nossa palestra de amanhã. Sempre às 19h30, nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário. Então, já agradecendo ao nosso querido Marcos Demário. Lembrando, você que está assistindo, já se inscreveu no canal? Não, então vai lá. Vai lá que se você não se inscreveu, eu vou contar de 1 até 5. 1, tira o chat. 2, inscreva-se. 3, curta o vídeo. 4, clique novamente no chat. 5, vamos então à nossa programação de sábado. Na nossa programação de sábado, nós vamos ter o show com os nossos queridos artistas de Mesquita, o show do Que Você Tem Medo, que vai meio que resumir e fechar a nossa Semana Espírita aí de uma forma bem bacana, né? Hoje, quem faria o encerramento da nossa, fazendo a prece final, seria o nosso querido Julinho, do Luz Divina. Porém, o Julinho, inclusive, já está no hospital, né? Teve uma pequena ocorrência médica, está em cirurgia, estamos torcendo, Julinho, para que você saia dessa bem, né? Teve uma pequena crise renal, já está resolvendo, tudo tranquilamente, ficamos em preces pelo nosso amigo Julinho, lá do Grupo Espírita Luz Divina, né? Mas, né, eu fiquei com a missão. Porém, a gente socorre os amigos, e aí um outro companheiro também veio lá do Luz Divina, então, por gentileza, nosso querido Marcelo Alexandre vai fazer a nossa prece final.
Então, boa noite a todos, companheiros. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, com a oportunidade de fazermos a prece de encerramento de mais este dia, de palestra, comemorando a 29ª Semana Espírita de Mesquita. Então, vamos todos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa, com suas vibrações de amor, envolver todos os lares que estão conectados na internet, e mesmo aqueles que, por algum motivo, não estejam conectados. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos vibrar com o nosso Pai Celestial. Senhor, meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo que tem feito, Senhor, em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Pai, por sustentar a mais esta Semana Espírita, Senhor. A 29ª Semana Espírita de Mesquita, Senhor. Agradecemos também, Pai, por sustentar a cada um dos nossos irmãos que estão, Senhor, nos bastidores, Senhor, deste trabalho magnífico, Senhor, em prol do Teu Evangelho e em prol da Tua doutrina espírita, Senhor. Que todas essas informações, que todas essas palestras, Senhor, possam, Senhor, chegar a cada um dos nossos irmãos espíritas, Senhor. Agradecemos a Ti por nos sustentar e pedimos a Ti, Senhor, que esteja sempre conosco, Senhor, nos sustentando, nos envolvendo com Teu amor, com o Seu magnetismo, Senhor. Mantenha-nos cada vez mais unidos, Senhor, em prol, Senhor, do Teu Evangelho, em prol sempre do próximo, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que possamos dar por encerrado a mais esta reunião, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco hoje, agora e sempre, e assim sejas. Muito obrigado, nosso querido Marcelo Alexandre, que nos 45 do segundo tempo veio para cá, o trabalhador da última hora. Muito obrigado, viu, meu querido? Que nós possamos, então. Pessoal, lembrando, uma dica muito importante, um lembrete muito importante. Algumas pessoas têm procurado, amigos do 11º Seu, têm lamentado, poxa, mas eu perdi a Casa Espírita Além do Rosa e do Azul, que foi o debate de domingo, eu perdi a palestra do Ailton, ou eu perdi a palestra do Júlio, ou eu perdi a palestra de ontem do nosso querido Tiago Brito. Como é que eu faço? Agora já era. Não, nada, nem tudo está perdido. Você vai lá no nosso canal, inspeciona, estão todas as palestras, vão ficar lá ad eterno, vão ficar registrados esses momentos lindos que nós passamos aqui. Tá? Se você está no nosso grupo do WhatsApp, se encaminhe para lá, porque nós vamos ter o nosso sorteio. Um grande beijo no seu coração. Até amanhã, pessoal.